Senhor Jesus, juniores, sejam bem-vindos a mais uma EBD. E nesse trimestre nós estamos trabalhando com os temas Conhecendo Mais sobre Deus. E a lição de hoje é a lição 8, que fala o Deus amigo. E para esse ensinamento, você não pode esquecer do que? Da palavra de Deus, para você consultar os versículos, as passagens bíblicas, de um caderninho de anotação, para você anotar os pontos importantes e de um coração aberto, para querer aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um momento, Senhor, que o Senhor nos concede, Senhor, de aprendizado, de aprender um pouco mais, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Pai amado, nos usa como instrumento nas Tuas mãos, que a Tua palavra, Senhor, os Teus ensinamentos venham alcançar as nossas crianças, Senhor, que as nossas crianças a cada dia mais, Senhor, possam ter um desejo, Senhor, de aprender mais e mais da Tua palavra, Senhor. Tu sabes o que elas precisam, Senhor. Pai amado, somos gratos a Ti por tudo, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua proteção, porque Tu és o nosso grande amigo, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, abençoa a nossa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? O que é ser amigo? O que é ser amigo para vocês, crianças? Quando a gente fala eu tenho um amigo, quer dizer que você conversa com essa pessoa, que você se comunica com essa pessoa, que você se relaciona com essa pessoa. Porque amigo é aquela pessoa que a gente ama, que a gente demonstra afeto, que a gente tem uma amizade. Isso é um amigo. Então, amigo tem tudo a ver com comunicação, relacionamento. Por exemplo, vocês agora são juniores, mas quando vocês eram menores, né? Quando a gente não queria ter uma amizade, quando a gente era criança e falava assim, você não é mais meu amigo. A gente fazia assim, ó, lembra com o dedinho? Você não é mais meu amigo. Ou seja, você não ia mais conversar com aquela pessoa. Claro que durava pouco tempo isso, né? Logo, logo se falavam. Mas amigo tem tudo a ver com comunicação, com relacionamento. O nosso versículo de memorização dessa lição fala assim: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Salmos 25:14. Olha, presta atenção que fala que Deus ele é amigo daqueles que temem. Temem o quê? Temer não é ter medo. Temer é você respeitar a palavra de Deus, é você obedecer a palavra de Deus, porque você sabe que é o caminho que leva para o céu. Que todos os ensinamentos que estão aqui são verdadeiros e é a palavra do nosso Deus para as nossas vidas, mostrando o caminho certo que devemos andar. Então, para você ser amigo de Deus, você precisa temer a Deus. E também, aqui fala também no versículo, e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Que aliança é essa, né, que fez com eles? Aqui no meu dedo eu tenho uma aliança. Aliança significa compromisso, crianças. Quando eu me casei, né, com meu esposo Leison, eu tive um compromisso com ele. Ali no altar eu falei, eu quero te amar por toda a minha vida e quero estar do teu lado em todos os momentos. Então eu fiz um compromisso ali, uma aliança. E essa aliança que nós fazemos com Deus, nós fazemos quando nós aceitamos Ele como Salvador. Que você fala assim, Senhor, a partir deste momento eu quero o Senhor guiando minha vida. Eu quero te servir por toda a minha vida. Então ali você fez um compromisso. E a partir daquele momento você vai se relacionar com Deus, você vai se comunicar com Deus. Então você vai se tornar amigo de Deus. Então, amizade, amigo tem tudo a ver com comunicação, relacionamento. Então, vamos memorizar esse versículo. Vamos ler 2 vezes ele. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Salmos 25:14. De novo.
O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Salmos 25:14. Amém? Explorando as Escrituras. A nossa história bíblica, ela se encontra lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, no capítulo 18, versículos 17 a 33 e no capítulo 22. Então, todas essas passagens falam sobre a vida de Abraão. Quem foi Abraão? Abraão, ele nasceu em Ur dos Caldeus. Ele se tornou uma pessoa com posses, uma pessoa rica. O pai de Abraão chamava Terá. Abraão também se casou com Sara. E Abraão tinha ali uma vida lá na cidade de Ur dos Caldeus. Abraão também tinha 2 irmãos. Um se chamava Naor e o outro se chamava Arã. E Abraão, a história de Abraão, ela se encontra nos capítulos 12, vai até o capítulo 22. Então, ali mostra vários trechos importantes da vida de Abraão e que mostra que, pela sua vida, ele se tornou amigo de Deus e Deus considerou ele como amigo. Olha que lindo, pensou você ser chamado de amigo de Deus? Então, com certeza, como nós vimos no início da aula, que amigo tem tudo a ver com comunicação, com certeza Abraão gostava de se relacionar com Deus, de falar com Deus. Esse é um dos caminhos. Então, nós vamos ver vários trechos da vida de Abraão para mostrar como ele se tornou aí amigo de Deus. Esse é o trecho que fala que Abraão era amigo de Deus. Está lá em Tiago, capítulo 2 e 23, que fala assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. O primeiro trecho que eu quero compartilhar com vocês da vida de Abraão está lá em Gênesis 12, nos versículos do 1 ao 7, que fala que Abraão ele foi obediente a Deus, ele confiou em Deus. Por quê? Deus, nessa passagem, fala que Deus falou com Abraão e falou para ele deixar a cidade de Ur dos Caldeus e ir para um lugar que ele ia mostrar. Então, Abraão ele não conhecia o lugar, mas ele confiava em Deus e ele obedeceu a Deus. Eu quero ler com vocês, crianças, pega lá a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2, que fala assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então, sem questionar, Abraão, ele obedeceu a voz de Deus e foi, não somente ele sozinho, ele, a sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, com tudo que ele possuía, gado, Abraão, ele era uma pessoa com posse, e ele foi lá em direção à cidade de Canaã, na direção, porque na verdade ele não sabia onde ele ia ficar. Então, ele foi sem saber para onde ia, mas ele foi confiando em Deus. Além de Abraão ser obediente, crianças, Abraão também era um adorador. Sim, ele adorava a Deus. Por onde ele passava, ele levantava altares para agradecer a Deus, altares de agradecimento. Ele falava com Deus, conversava com Deus. Esses trechos estão em Gênesis 12, 8, Gênesis 12, de 5 a 7. Então, são passagens bíblicas que falam que ele levantava altares. E o que seriam esses altares? Era um lugar onde eram oferecidos sacrifícios ao Senhor, com um cordeiro normalmente, e chegava a Deus com adoração, como um cheiro suave,
né, a Deus. Naquele tempo era assim que eles adoravam a Deus. Claro que depois, né, depois que Jesus veio, mudou essa forma de adoração. Então nós temos livre acesso a Deus, nós podemos adorar a Deus aonde estivermos. Se você está aí neste momento, você pode adorar a Deus. Eu aqui também posso. Em qualquer lugar, você pode glorificar o nome de Deus. Você pode adorar a Ele com louvores, em agradecimentos. Enfim, existem várias formas de nós adorarmos o nosso Deus. Então, Abraão, ele foi um adorador. Abraão, crianças, também acreditava nas promessas de Deus. Ele creu na promessa de Deus, confiava em Deus. Lá em Gênesis, capítulo 15, versículos 5 e 6, fala assim: Então levou fora e disse, ou seja, fora da tenda, e disse: Olha, agora para os céus, e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi imputado isso por justiça. Quando fala assim, crianças, assim será a tua semente, Deus ali estava prometendo a Abraão que daria a ele um filho, uma descendência. E Abraão seria o pai de uma multidão. Olha o que está escrito em Gênesis 17, versículo 5, 17:5, fala assim: E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai de multidão de nações eu te tenho posto. Então, ali foi uma promessa que Deus fez para Abraão de dar ele a um filho, né, uma descendência, e ele seria pai de uma grande nação, pai de multidão. Então, Abraão significa pai de uma grande nação, pai de uma multidão. E sem esquecer também que ele foi considerado amigo de Deus. Então, ele foi obediente, ele foi adorador e ele creu, ele acreditava nas promessas de Deus. Será que tem mais? Vamos ver. Abraão, crianças, também, ele era um intercessor. Em uma ocasião, 3 anjos apareceu para Abraão, dizendo que Deus ele ia destruir ali Sodoma e Gomorra, devido aos seus pecados. E Abraão se lembrou que Jó, o seu sobrinho, aquele que conhecia a palavra de Deus, que ele ensinou a palavra de Deus também, que conhecia sobre Deus, estava nessa cidade de Sodoma e Gomorra. Então, Abraão, ele intercedeu a Deus dizendo: Senhor, se tiver 50 pessoas justas, 40 pessoas justas, 30, 20, 10 pessoas justas, mesmo assim o Senhor iria destruir a cidade. Então, crianças, lá no capítulo 18, fala sobre essa história, e lá no verso 18 e 32 fala assim: Disse mais: Ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais uma vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: Não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Então Deus disse que por amor de 10 ele não destruiria. Então Deus, lá no capítulo 19, ele destruiu Sodoma e Gomorra, mas ele salvou a família de Ló, do seu sobrinho Ló e a sua família daquele lugar. Tá? E lá no capítulo 19 e 24 fala assim: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Ali da família de Ló, Então era Ló, sua esposa e 2 filhos. Então a esposa de Ló, uma das orientações que Deus deu era para não olhar para trás. A esposa de Ló olhou para trás, então ela se formou uma estátua, como fala aqui a palavra. E
Ló e os seus 2 filhos se salvaram ali daquele lugar. Então, Abraão, ele se preocupou com o seu próximo, ele intercedeu pelo seu próximo, que no caso ali foi o seu sobrinho Ló e a sua família. E se cumpriu na vida de Abraão a promessa que Deus tinha feito a ele, né? Lembra que Deus tinha prometido a ele que daria a ele uma semente, que ele seria pai de uma grande multidão. Mas Abraão e Sara estavam ficando idosos, né? Então Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, né? Em algum momento Sara até duvidou dessa promessa, mas o nosso Deus é fiel e cumpriu a promessa, mesmo eles sendo idosos. Olha em Gênesis 21, no versículo 1 diz assim: E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e o fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concedeu Sara e deu a Abraão seu filho, um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que nascera, que Sara lhe dera, como Isaque. Então ali, com aquela semente, né, com Isaque, aí sim a promessa foi cumprida, porque através de Isaque ia vir muitas e muitas e muitas pessoas, uma descendência, né? Então a promessa de Deus foi cumprida na vida de Abraão. Crianças, Abraão teve muita fé também. Deus, ele fala para Abraão oferecer a Isaque, seu filho, em sacrifício, como altar em adoração a ele. E Abraão, ele obedeceu, ele teve fé e estava levando realmente seu filho Isaque para esse sacrifício. Mas, crianças, eu tenho certeza que lá dentro do seu coração, Abraão sabia que Deus daria uma provisão, que Deus faria algo ali, naquele monte do sacrifício. E sabe por quê? Porque lá atrás, Deus tinha prometido a Abraão uma semente. Lá atrás, Deus tinha dado para Abraão seu filho Isaque, um filho na sua velhice. E você acha que ele estava pensando, será que Deus vai matar o meu filho? Ele estava com o coração ali, atrito. Vou entregar o meu filho em sacrifício a Deus, mas Abraão, ele foi obediente, ele teve fé. E sabe o que aconteceu, crianças? Lá no capítulo 22, lá no verso 11, quando Isaque estava colocando ali a faca, né, para poder fazer um sacrifício com seu filho Isaque, o que diz assim no versículo 11: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, né, no caso Isaque, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que teme a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um cordeiro detrás dele estava ali. Ou seja, Deus tinha enviado um cordeiro para fazer um sacrifício, um altar em adoração a ele. Por que, crianças? Abraão, ele conquistou esta linda amizade com Deus. Você percebeu na história dele? Vamos lá. Ele foi um homem de fé. Ele foi um homem obediente. Ele era um homem que adorava a Deus, né? Fazia altares de adoração a Deus. Ele é um homem que se preocupava com o próximo, ele intercedeu a Deus ali pelo seu sobrinho Ló. Então, muitas qualidades nós podemos observar na vida de Abraão. E a principal delas, crianças, que ele se comunicava com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Por isso ele era considerado um amigo de Deus. O que nós podemos aprender, crianças, com essa lição? Que nós podemos ser amigos de Deus. E que nós, para sermos amigos de Deus, nós precisamos falar com Ele, nos relacionar com Ele, nos comunicar com Ele, né? Que Deus, Ele quer que você e eu possamos ter uma aliança com Ele. E que quando nós oramos, nós estamos falando com o nosso Deus e podemos orar em todo o tempo. E quando nós abrimos a palavra de Deus, Deus está falando conosco.
Então Deus quer, crianças, que você e eu, que nós possamos ser amigos de Deus, que nós possamos ter um relacionamento com Ele. E quando nós fazemos isso, crianças, Deus ele cuida de nós nos mínimos detalhes e ele guia os nossos passos para o caminho que leva para o céu. Amém, crianças? Então vamos fazer uma oração em agradecimento a Ele por mais uma aula. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento, Senhor, de aprendizado da Tua palavra, Senhor. Que a cada dia, Senhor, o nosso coração possamos ter o desejo de querer conversar contigo, de falar contigo, de nos relacionarmos contigo, Senhor. E que a cada momento que nós estamos, Senhor, nos relacionando contigo, sabemos que o Senhor vai nos dar, Senhor, muitas bênçãos, Senhor, espirituais. Nós iremos aprender muito mais de Ti, Senhor. O Senhor nos dará visões espirituais, Pai. Que possamos crescer, Senhor, no nosso relacionamento contigo, Pai. Abençoa as nossas crianças, Senhor, para que elas possam a cada dia mais desejar conhecer mais e mais de Ti, Senhor. É o que nós te pedimos, meu Pai, e que o Senhor possa sempre estar ao nosso lado, como nosso amigo, porque nós queremos, meu Pai, ser considerados por Ti como Teu amigo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e nós te agradecemos, Senhor. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Um beijo da tia Lilian. Paz. Deus abençoe e até a nossa próxima aula.